Amados, que tempo aqui, seja um tempo que, de fato, todos nós possamos ter uma revelação. E a igreja, ela sofre transformações, anos e anos de transformação. A transformação que eu estou falando, transformações que muitas delas não são transformações verdadeiras. São pensamentos que as pessoas deixam de ter ou adquirem que não são pensamentos verdadeiros. Exemplo, 30 anos, 40 anos atrás, ou mais ou menos, eu julgo assim, que quando eu me converti há 18 anos atrás, as pessoas ainda ouviam-se falar, e também antes, ouvia-se muito falar. Embora compreendemos que tinha mais rios, mas as pessoas gostavam de se batizar onde? Nos rios, no rio. As pessoas batizar no rio. Alguns chegavam até a falar que tinham que batizar na água cristalina, água corrente cristalina. Não, tinha que ser num córrego. Eu já ouvi pessoas falarem até da medida que deveriam ter. E a gente sabe que a essência, a água, ela é necessária, simbolicamente. Mas batismo tem uma essência. Hoje nós vamos batizar o Tonhão, mas o batismo tem uma essência. A revelação da palavra, o que o Senhor quer transmitir com o ato do batismo, tem uma essência. Tem uma essência, tem uma revelação simples, direta, de morte. De alguém que morre agora para a velha criatura, não quer viver mais como vivia. E uma declaração pública que ela quer morrer, que o velho Marco Antônio morreu. Agora nasce o novo Marco Antônio, novo Tonhão para nós aí, uma nova criatura, e agora com o caráter de Jesus, proclama isso diante de todos. Diante de todos. E aí, amados, quando nós falamos de revelação, assim também nós precisamos compreender algumas coisas. Por exemplo, unção com óleo. Tem teólogos que querem descaracterizar a unção com óleo. E tem os que não abrem mão da unção com óleo. O importante é nós sabermos. Assim como é necessário a água, mas se alguém também não for batizado porque faltou água, não tem água, joga até uma areia em cima dele, joga uma terra em cima dele. Então não vai tampar a respiração dele. Mas se o coração dele é um coração de alguém que quer ser uma nova criatura e que compreendeu o batismo no corpo, na igreja, essa pessoa é batizada. Da mesma forma, pode ter o óleo, não ter o óleo. O ingrediente principal, o que é? A oração da fé. Vai salvar, vai curar o enfermo. É a oração da fé. Amém? A fé. Então eu posso ungir com óleo, como também não posso não ungir. O que não pode faltar é fé. O batismo, o que não pode faltar é revelação. Louvado seja Deus, tem água aí. Vamos batizar com água. Mas o ingrediente que precisa é a revelação de que foi batizado com Cristo no corpo. Se tirar o corpo, a igreja não for revelada do corpo de Cristo, não tem como abraçar a cabeça sem abraçar o corpo. Não tem como abraçar Jesus e receber Jesus como Senhor da vida se não está batizado no seu corpo. Ser membro, nós só somos igreja quando somos
ou temos a revelação de que somos um corpo. Uma pessoa só não é igreja. Uma pessoa só, ela não é igreja. Ela pode falar que é. Mas sozinho não é igreja. Eu só sou igreja quando eu tenho a revelação do corpo. Eu só sou batizado quando eu tenho a revelação de Jesus cabeça sobre mim e que esse cabeça tem um corpo. Eu só sou curado quando eu tenho de fato a fé. A fé é o ingrediente. Só que na caminhada, essa nossa trajetória, amados, de uma vida cristã, de práticas, que algumas ganham valor, outras perdem valor. Então, quando a gente fala de ceia, ceiar, a ceia, precisa do ingrediente. Jesus, quando foi ceiar, ele pegou o pão. Ele pegou o pão e partiu e disse. É interessante, quero voltar a dizer, na noite em que foi traído. Porque a traição não é motivo para você não ceiar. Quando você é testemunha de traição, quando você sofre traição, quando o mundo, que Jesus disse, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, isso não é motivo para que você não ceie. Isso não é motivo para que você não abrace, para que você não confie, para que você não busque. Porque se você comer o pão, e você tomar o vinho, e você não confiar, você não ceiou. Jesus repreenda, mano. Mano, Jesus poderia ter ceiado em vários dias. Meu Deus. Ele poderia ter feito isso qualquer dia, no dia. Poxa, no dia que ele fez o milagre lá em Caná, ele poderia ter ceado no dia que foi enviar os 12. Ele podia ter ceado em vários dias. Mas o dia que ele tirou para cear foi na noite em que ele foi traído. Isso é uma revelação para nós, irmão. Porque a caminhada cristã, volto a dizer, a caminhada cristã de batismo, de ceia, a caminhada cristã de igreja, você como igreja, a caminhada de nós vivermos essa unidade, essa complexidade, ela está baseada na unidade. Casamento é unidade. Ceia é unidade. Batismo é unidade. Por quê? Unidade com quem? A nossa união é com quem? A nossa reunião é com quem? Com quem é a nossa reunião? Com Cristo. Né? Falando de reunião, vou para reunião. A gente até usa o termo, vou para reunião. Mas nós temos que ser reunidos. Nós temos que ser reunidos. Com quem? Com Cristo. Mas Cristo, ele é composto de corpo e cabeça. Ele não é só cabeça. Ele é o cabeça desse corpo. Então temos que ter uma revelação para a nossa prática. Entende, mano? Está muito ligado nessa unidade. Casamento é unidade. É dois que se tornam um. É uma aliança. É um pacto. Batismo é uma aliança. É um pacto. A nossa reunião é com Cristo. João disse, a nossa comunhão, falando da igreja, falando dos discípulos, falando da vida dele em comunidade com os irmãos, ele fala, a nossa comunhão, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Nós só temos comunhão uns com os outros em Jesus, no Pai, no Filho. Tirou, não tem. Amém? Tudo isso que eu falei, para a gente ler o texto. Abre 1 Coríntios, capítulo 10.
a gente seguir trazendo essa revelação desses ingredientes também. Porque a gente se foca muito nos ingredientes e eu não quero descaracterizar os ingredientes, não quero descaracterizar o pão, não quero descaracterizar o vinho, não quero descaracterizar a água. São necessários, precisa, é bom ter, ou é necessário ter, mas não é fundamental, não é a essência da prática, daquilo que é palpável. É fé. Batismo é revelação de que agora eu morri. O Marcos não vive mais. Eu sou agora uma outra criatura. Eu não vivo mais eu, diz Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Eu fui batizado nele. Não sabeis vós que o pão que vocês comem, que o pão, a comida, o vinho, não é agora a revelação do corpo? Vocês têm que saber que é o pão que vocês partem, o que vocês estão buscando agora em comunhão. Tem que ter discernimento, tem que ter revelação dessa essência, porque essa essência é que seremos uma só carne, um só corpo, um só pão, uma só massa. Mistura uma farinha, a massa lá, e tenta separar. Tanto é que um pouco de fermento leveda toda a massa. Falta unidade. Amém? Suposto na leitura aí, olha só. Qual que é, Marquinhos? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. É aquilo que nós começamos a falar. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, tá, mano? Ignorem, se percam. Eu não quero tirar aqui, a água, eu não quero tirar o pão, não quero tirar o vinho, não quero tirar o óleo. Não. Mas eu quero mostrar um princípio. Eu quero mostrar a essência. Porque se não tiver vida, porque nós podemos vir aqui para essa reunião aqui e achar que essa reunião começa às 9 horas. Achar que essa reunião começa às 10 horas. E aí eu olho no relógio, eu fico, mas não chegou ninguém. Ou eu dá 1 hora, você quer ir embora. Se você não discernir que a sua reunião é com Ele, que a sua comunhão é com Ele, e aí você nem quer ir embora. Você entende que se você chegou aqui 6 horas da manhã, você veio para cooperar, você veio para ser um com o teu irmão, você veio para lavar a louça, você veio para acordar, você veio para acordar o irmão, você veio para ajudar o irmão, passar pano na casa do irmão, você veio para orar com o irmão, você veio para estar com o irmão, porque é a sua comunhão. Então, às vezes, nós somos, a palavra é, nós somos religiosos. A religião, ela é uma coisa que o tempo todo quer nos pegar. Eu aprendi com um irmão, ele fala de alguém que diz essa frase, né? Que o ser humano, ele é uma fábrica de fazer ídolos. Ele é uma fábrica de criar estátua. Ele gosta de criar uma estátua, criar um Deus para si. E aí, amado, vamos lá. Fortem aí. Porque não quero, irmãos, 1 Coríntios 10, 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, todos os nossos irmãos do passado, a gente estava falando dessa unidade aqui na terça-feira, estiveram sob a nuvem e todos eles passaram pelo mar. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. Comeram. Todos eles comeram o mesmo alimento espiritual. E beberam a mesma comida, e beberam a mesma bebida espiritual. Pois bebiam da rocha
espiritual que os acompanhava. Essa rocha, esse alimento, essa comida, essa bebida, os acompanhava. Aonde eles iam, estava com eles. E essa rocha era Cristo. Hein? Então eles comiam dessa rocha, desse material, e aí é uma revelação, tá? Mas não comiam rocha. Não bebiam água do mar, tal. Não é isso. Está querendo dizer de um nível espiritual. A manifestação, aquilo que eles viam, aquilo que eles ouviam, os acontecimentos, a proteção, a guarda de Deus, a cobertura de Deus, tudo aquilo que acontecia era um alimento para eles. Eles identificavam, eles ficavam impactados com as coisas. Eles eram confrontados, eles eram ensinados naquilo que viam. Coisas palpáveis, experiências que nós não vivemos. Eles viveram. Aí vem o 5 dizendo assim, ó, contudo, ou seja, apesar de uma linguagem mineirês aqui, apesar disso, com tudo isso que eles viram, com tudo isso que eles viveram, tudo isso que eles viram, que aconteceu com eles, que eles viram, que eles apouparam, com tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles. Amém, igreja? Amados, esses homens viveram, porque às vezes o texto é um texto que não dá essa margem. Eles viveram experiência, e aqui não é só no deserto não, tá, amados? Aqui está falando até lá no Egito. As experiências que eles viveram, os livramentos, as palavras ministradas diretamente de Deus, a palavra ministrada por Moisés, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus falou com Arão, aquilo que Deus falou com Moisés, que era passado ao povo, que era revelado ao povo, que era ministrado ao povo. Tudo aquilo que eles experimentavam de água dentro da rocha. Tudo mais, da comida que proveram no deserto. Quantas coisas eles viram, mas Deus não se agradou deles. Nós somos hoje um corpo, uma igreja, que ainda e usamos a água, usamos o óleo, não é? Nós comemos o pão, nós tomamos o vinho, nós usamos uma aliança de casado. Eu estou querendo usar, usamos coisas poupadas, coisas que a gente toca. A gente abraça um irmão, a gente beija um irmão. Mas nós temos que saber a essência. Nós cantamos uma canção. Né? Eu creio que todos cantaram. Mas você cantar e não ser revelado que você está cantando, só tu és Senhor, só a ti. Tem muito cantado. Fala assim, ó, não tenho um outro bem além de ti. Não há nada na terra que me agrada, que me sustenta além de ti. Se você canta esse hino e abrir na boca, gesticulando, mas se você é inquieto com as coisas da terra, inquieto porque não tem isso, não tem aquilo, não anda com roupa assim, não tem um carro novo, porque você não tem isso, não tem aquilo, não adianta. Você tem que cantar com essência. Você tem que abraçar o irmão com essência. Você tem que abraçar o irmão, beijar o irmão, entendendo que você teria que lavar os pés dele. E literalmente, lavar os pés dele. Deus, lavar os pés de sua esposa. Lavar os pés. Eu declarei aqui, alguns irmãos, que a minha alegria, 3 anos, Deus declarou a mim. Amor, que seja verdade do coração dele. Eu declarei alegria para a vez da Fátima, aqui numa situação, que seja verdade minha. Por quê? Porque só falar, porque os nossos irmãos do passado, eles viram coisas que nós não vimos. Eles experimentaram coisas, comeram coisas que a gente não comeu. Amaram, as coisas que eles comeram, a Bíblia fala que eles comeram. Eles ceiaram no passado. Eles foram batizados. Não foi nessa piscina, foi no mar. Vocês
Sabe que ser batizado no mar? Esse Tonhão entrar naquela piscina e os irmãos nossos do passado que passaram, mas seco, olhando para aquelas ondas assim, ó, cai, não cai em cima dele, e passando aquela parede de água. Meu Deus! Meu Deus! Os homens passaram e viam aquilo ali e falaram assim, meu, é Deus. Os caras não... Mas a Bíblia fala que esses testemunhos, o alimento que eles tiveram, eles não agradaram o Senhor. Eles não agradaram o Senhor. A maioria deles não agradou o Senhor. Vendo aquelas coisas, experimentando água saindo da rocha, do nada querendo comer, vindo sobre a vida deles, cordonizas. Amados, filho é a coisa mais importante. A descendência de filho, homem, primeiro filho. Mas a Bíblia fala que os filhos do Egito, os filhos de Faraó, morreram. Mas eles contemplaram que os filhos deles, os filhos dos israelitas, não foram tocados. Não foram tocados. Deus guardou. Que é o batismo, que é uma revelação de unidade, de amor. O que é essa revelação? Vamos lá. O 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo. Ó, amados, essas coisas ocorreram como exemplo. Eu ainda fico muita gente ainda, por causa do palpável, por causa do material, ele fica assim, ó, quero ver o que Deus vai fazer. Eu preciso de um sinal. E aí usa até um texto daquele moço que chegou para Jesus e falou, Jesus, acrescenta a minha fé. Faça algo para mim ver, para a minha fé ter. E a Bíblia diz que aconteceu isso para que muitos vissem e cresçam. Mas só que nós temos que saber o seguinte, é misericórdia. Porque a revelação do Espírito Santo hoje é nós lermos uma passagem como essa e sermos impactados pela fé, pelo Espírito nós temos ensinado. Porque o exemplo para nós já tem. Jesus veio como exemplo, mas também no nível de capacitação. Mas a gente está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhos dos nossos antepassados que viveram coisas tremendas. A gente precisa crer. Creiam. O ingrediente é a fé. O ingrediente é a fé. Amém? Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Para que não cobicemos as coisas vãs. Não cobicemos as coisas vãs. Nós podemos batizar, ceiar, casar, né? Fazer alianças, pactos, ungir com óleo. Mas se nós cobiçarmos as coisas más, não tem como. Não sejais idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber. Levantou-se para se entregar à farra. Mas farra aqui está no sentido de que, como Jesus disse, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, viviam a vida para si, para as suas coisas, para os seus propósitos. Para os seus propósitos. Porque nós temos que compreender e ter exemplo que os homens de Deus, homens e mulheres de Deus, têm que viver nessa terra errante como não dignos desse mundo. Se você se acha digno desse mundo, e nesse mundo quer construir, quem é rico, amado, quem é rico, corre atrás de dinheiro. E se esse dinheiro, se ele corre atrás de dinheiro, o dinheiro domina ele. Quem corre atrás de dinheiro, o dinheiro domina ele.
Ó, mas eu tenho que correr atrás de você para você dominar ele. E você, então, distribuir. Porque ganhar dinheiro é um dom de Deus. Então, usa para Deus. Dá. Agora, quem fica correndo atrás de dinheiro é dominado pelo dinheiro. É dominado. Fica buscando as coisas desse mundo. Se nós, porque se perdeu, mano. Hoje, crente, tem até reunião empresarial para crente. Coisa louca. Isso não é de Deus, mano. Isso não é de Deus. Isso não é. Na palavra não está isso. Não existe um Deus, nesse século, maior do que Mamon, do que a riqueza. E quantos crentes, amados? Exemplos na Bíblia que correm atrás de dinheiro. E Jesus falou só, quem é rico tem dificuldade para entrar no reino dos céus, para entrar no reino de Deus. Quem é rico tem dificuldade. Como pode um crente em Cristo Jesus buscar dificuldade para entrar no reino? Isso é idolatria. É outro Deus, é Mamon. O texto diz mais. O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles o fizeram. E foram mortos pela serpente. E não se queixem, 10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram. E outras traduções dizem, murmuraram. Amado, murmuração é uma reclamação. Murmuração é alguém que diz, quando você murmura, você está dizendo assim, Deus, tu não é bom. Deus, tu não cuida. Quando você murmura, você está se queixando de Deus. Você está reclamando, você está dizendo que ele não sabe fazer. Sabia disso? Você está dizendo para Deus, Deus, você não sabe fazer. Vou te ensinar para você, Deus, como é que faz. Aí você murmura. Não, tem que fazer assim, eu quero assim, Pensa nisso. E eles foram mortos pelo anjo destruidor. E não se queixe, como alguns deles se queixaram, que foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas para advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Mas nós estamos no fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Cuide para que não caia. Não sobrevenha a vós tentação que não fosse comum aos homens. Não vem tentação senão humana, senão comum aos homens. E Deus é fiel. E Deus é fiel. E não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podeis suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar, para que possam resistir. Amados, o que acontece é o seguinte, Deus, Ele é fiel. Nós precisamos saber o que nós, de fato, queremos diante de Deus. Porque aí, Marco Antônio vai estar com água. Nós vamos batizá-lo nas águas. Mas ele tem que saber que morreu. A morte dele vai ser dia a dia, a todo momento, diante da mãe, diante do pai, perdoando a mãe, amando a mãe, abraçando a mãe, sujeitando a mãe, perdoando o pai, amando o pai, sujeitando, obedecendo. Sim, senhor, sim, senhora. Ser obediente em tudo. Morte é morte. Morto não reage. Morto não reage. Amém? Amém, Tonhão? Morto não reage. Mano, que nós precisamos saber. Morto em Cristo
Ele pode agir. Reagir, não. Qual a diferença? Quando eu reajo segundo a carne. Eu reajo segundo a ofensa. Quando é que eu tenho uma ação? É quando eu ajo conforme Jesus. Quando eu sigo as pisaduras de Jesus. Eu posso me calar, como também mansamente, todo dominado, eu posso perguntar. Posso falar, como também posso não falar. Posso ir, como não ir, mas em Cristo. Tudo em Cristo. Como Cristo. Amém? No nome de Jesus. Amém. Amados, nesse tempo de batismo, como estou falando daquilo que é poupável, tem a água. O importante é a revelação da morte. Revelação que é batizado no corpo. Da mesma forma, sem a nós sermos religiosos, tá, mano? Quebrando, assim, não é quebrando, é uma coisa muito tranquila, eu penso que a igreja tem revelação. Não tem esse tempo aqui, e o pão está lá. A gente depois vai sair daqui e a gente vai estar comendo. Almoço, churrasco. E tem também lá o pão. Tem o pão com alho, como também tem um pão. Um pão bonito, um pão chique, para você estar ceando com o seu irmão. Mas a ceia, a essência da ceia, quando nós voltar no passado, né, há 2000 anos atrás, vamos dizer assim, existia uma mesa posta, onde um tinha que esperar pelo outro. Um tinha que considerar o outro ainda ia chegar. E Paulo tratou, após o discernimento, que não esperavam o outro. Nós somos chamados para esperar um pelos outros. E essa espera uns pelos outros é uma essência. Uma essência de quê? Que o Carlinhos tem que esperar a revelação da Eliane. Não adianta ir na frente. Eu aprendi, eu sei. Não, tem que voltar e considerar a esposa. Sujeitar a esposa. Quando falo sujeitar, não é a essência que a mulher tem que sujeitar o marido, mas sujeitar a condição dela, que ela ainda não chegou lá. E ele volta para abraçar. Ele é mais longânimo, ele é mais paciente. Isso que é esperar. A espera é na vida. A espera é na vida. Um esperar pelo outro na vida. Eu tenho que agora me voltar mais para o meu filho. Por quê? Porque o meu filho está um pouco atrás. Não adianta eu ir na frente e dizer que sou alguma coisa. Não, tenho que voltar. Eu tenho que esperar para o meu filho crescer um pouquinho mais na revelação. Eu tenho que me voltar mais para ele. E da mesma forma a esposa, eu tenho que voltar mais para o meu esposo. Não adianta eu querer falar que vou. Não adianta eu querer brigar com ele sobre essa situação de fazer assim. Mas ele não alcançou ainda. Deixa eu voltar. Deixa eu sujeitar. Eu volto para dar a mão a ele, espero por ele. Essa é a essência da unidade, da revelação, se parecer com Jesus. Abençoe Estevão, Pai, não impute, Senhor, não impute neles esse pecado. O próprio Jesus falou assim, Pai, olha, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa eles não estão sabendo. A palavra de Jesus é de alguém que olha e vê a condição do outro, ainda que ele está sofrendo dano. Amém, irmãos? Amém. Então a revelação hoje, que na realidade eu queria dizer, sem ser religioso, mas que você pode usar esse palpável, usar esse ensino, que vai cooperar com a revelação e a prática te leva você a meditar melhor, te confronta. Então eu queria sim que você não fosse simplesmente mais zeloso em quê? Na hora que nós formos, ou melhor, antes de comer o arroz, o feijão, o prato, você pode pegar qualquer pão ali, seja o pão da churrasqueira, seja o pão doce lá, o pão ácido lá, mas que você pegue lá o suco de uva ali, e você olhe nos olhos do seu irmão, mas eu queria dar um número aqui, no mínimo 5 irmãos. Você ir, no mínimo, uns 5 irmãos, ir lá fazer aliança com ele, porque ceia é aliança.
fazer uma aliança de morte com o teu irmão. Você chegar para o teu irmão e declarar para o teu irmão, dá o vinho ao teu irmão, dá o pão ao teu irmão. A ordem também não se preocupa muito com a ordem. Mas a essência é você se declarar. Se você quer ser batizado no corpo, se você quer ser um, se você quer de fato aliança, casamento, você faça isso. No nome de Jesus, com essência, de sermos um. Amém, amados? De esperar um pelo outro. E como é que é isso? Não é esperar para comer junto, não. Ainda que podemos comer junto. Não vai mais só que a revelação é você esperar pelo outro na vida. Porque o Senhor não recebe ninguém sozinho. Ele só recebe você com o corpo. Ajuntai-vos, chegai-vos juntos, congregai-vos, ajuntai-vos, chegai-vos juntos. Isaías 45, 20. Se você não fizer isso, você está carregando imagem de escultura, você está sendo idólatra. Idólatra de quê? Mas eu não carrego imagem de escultura, mas você carrega o teu ventre, a tua vontade, as tuas coisas, tudo é para você. Você é primeiro, você é a única pessoa importante aqui. Então, todo mundo tem que fazer tudo para mim. A minha esposa faz para mim, meus filhos têm que fazer para mim, para mim, para mim. Isso é idolatria. Então, quem quer comunhão, quem quer o batismo, ser batizado no corpo, na cabeça de Cristo, como cabeça da sua vida, como Senhor da sua vida, mas também no corpo, com os irmãos. Amém? Façamos isso no nome de Jesus. Amém? Nesse tempo. Glória a Deus.